Francisco, você que tem participado dessas salas de guerra que estão sendo formadas aí dentro das empresas, que lições que você tem tirado disso também? O que tem dado certo, que você tem visto, e o que não tem dado tão certo? Eu vou começar pelo que não tem dado certo, e isso aí não é nem pela questão de participação direta em algumas salas, mas é muito mais por aquilo que você vê circulando nas mídias. Principalmente as empresas do segmento de saúde, que não se estruturaram e não buscaram um apoio de especialistas no tema, você pode ver que o fluxo de comunicação ele não acontece de uma maneira robusta, e isso gera um impacto negativo que estão na mídia. Mais de uma aparece aí, você deve estar acompanhando o noticiário, e muitas vezes não é nem por questão seja por uma negligência, nada, é porque você não adotou um processo de comunicação com todos os envolvidos, uma comunicação para dentro e para fora, que permita demonstrar aquilo que você tem feito para mitigar os impactos dessa crise. Isso acontece em todos os segmentos, mas quem está mais no radar, de fato, são aquelas do ramo de saúde. Eu vi, por exemplo, empresas do ramo sendo entrevistadas ao vivo pelo Datena, e claramente ali você está exposto de uma forma tal que, se você não estiver preparado, uma resposta que você dê que não seja precisa, razoavelmente precisa e única, ela vai reverberar de uma maneira muito negativa em você. Eu vi isso ao vivo há 2 semanas atrás e eu fiquei perplexo, porque você não pode entrar despreparado numa situação como essa, e não pode ter uma pessoa que não seja, de fato, o porta-voz da empresa, que esteja preparado para tal. Para dar a notícia como ela tem que ser. Outra coisa que a gente vê muito é você fazer apresentações ou comunicados ou tomada de decisões sem informações precisas ou que não tenham abrangência suficiente. Você talvez toma decisões de negócio ou mesmo de comunicação baseado sem ter vamos pensar, um BI robusto por trás daquilo, um Data Analytics robusto atrás daquilo, e com certeza você vai dar a informação imprecisa e vai ter que, a todo momento, revisar e muitas vezes se retratar quando isso vai a público. Então, esses 2 casos são os casos que mais chamam a atenção do que não fazer de maneira correta. O que eu vejo funcionando, claramente, são organizações que têm um comitê sênior envolvido, que de fato esse comitê tem reuniões frequentes, delibera e comunica para dentro e para fora de maneira tempestiva todas as decisões ou informações que estão ao dispor, né, e que podem ser divulgadas, que não têm a sua confidencialidade, e que usam de especialistas de maneira pontual para apoiá-los em temas que eles não dominam e que, de fato, às vezes dominam, mas também não têm o tempo para se dedicar a avaliar determinadas circunstâncias. Então, você vai ter muitas empresas hoje que já, em função de TI, já estão se preparando para responderem e saírem mais fortes dessa crise, que é até um pouco de como a gente trata a metodologia. O que a gente trabalha com a preparação, a resposta à crise e como você sai mais forte dessa crise. A preparação já foi, quem não tem plano e que poderia ser adaptado, porque eu acho que essa é a situação, ninguém nunca tinha pensado num plano que abrangesse uma situação como essa, embora invariavelmente vá ocorrer no futuro, é pensar justamente o seguinte: como é que eu respondo agora e saio mais forte? E claramente também uma outra dinâmica que eu vi funcionando é respeite os protocolos, sejam eles protocolos médicos, sejam eles protocolos de risk que você tenha dentro da organização. É muito comum você ter, nesse momento, regras de compliance que você acaba bypassando porque quer dar agilidade, e você acaba podendo criar um problema mais amplo. Então, muitos dos problemas que você vai ver no segmento de saúde é que talvez você não tenha seguido protocolos de forma tão estrita como deveriam ter sido seguidos em função de uma crise. Por quê? Porque você não estava com aquele mindset já de gestão de crises instalado na organização.
E como é que tem sido o dia a dia dessas organizações aí da área de saúde no que se relaciona com tecnologia? A questão da infraestrutura, você disse que não é tanto um problema, mas existe uma questão de cultura que ainda existe aí, que ainda não está totalmente resolvida. Como é que tem sido o dia a dia dentro dessas salas de crise e de fato, a execução das ações que precisam ser feitas? Eu acho que varia muito de organização para organização, mas, em geral, primeiro é o seguinte, você até tinha uma certa infraestrutura, aquilo ali que está acontecendo dentro de uma instituição de saúde, ela funciona bem. O que mudou? O que mudou foi você tendo uma dinâmica de telemedicina cada vez mais demandada, você ter uma infraestrutura para que você passe de um corpo clínico de 10, 15 médicos para 200, 300 que podem fazer a telemedicina e podem adotar isso de uma maneira contínua e abrangente. Até porque isso passa a ser de uma dinâmica de requerimento das organizações, das grandes empresas, grandes corporações que contratam o seu serviço. Então, a infraestrutura para esse tipo de situação, de fato, não estava preparada. Então, o que eu vejo claramente é como eu movo de X posições de telemedicina, ou até vou dar um outro exemplo que é muito importante, a parte de serviços voltados para call center. Você imagina o seguinte, você tinha até uma estrutura, só que aquela estrutura você tinha várias pessoas trabalhando simultaneamente, coladas umas nas outras. Como que eu mudo isso? Eu vou dar um notebook da noite para o dia, ou um telefone para aquele profissional de trabalhar de casa. Então, em termos de escala, talvez o call center seja até pior, né? Mas a telemedicina é um pouco disso. Porque até pela telemedicina, a questão de vídeo é importante também, para você ter aquele, entre aspas, aquele pouco contato, mas você tem um contato direto com o paciente e que você pode, naquela visualização, ter algum input. Então, de fato, o primeiro problema é a infraestrutura, nessa ótica que eu falei. O segundo é como eu me adapto à regulamentação recém-criada. Então, você tem que estudar aquela regulamentação e saber como eu implemento. Até a questão de prescrições, como você faz, que possam ter validade numa farmácia. Então, tudo isso tem uma série uma dinâmica importante atrás disso. E a terceira é como eu capacito o meu médico, né, que está fazendo a ponta, a usar esses recursos com os seus pacientes, não só que eles usem, mas que os pacientes também consigam fazer essa interface amigável aí. Então, selecionar, tirando a parte de infra, qual a solução que eu vou utilizar que seja mais intuitiva possível, porque você pode estar lidando também do outro lado com uma pessoa idosa que não esteja tão habituada com tecnologia. Então, esse é o grande desafio. Por isso é que, muitas vezes, essas organizações, a sua área de tecnologia está com muito gargalo, seja por profissionais que estão debilitados e você tem que adaptar a sua força de trabalho à demanda, mas também você tem que ter um parceiro que traga parceiros de tecnologia que consigam agregar desde o primeiro momento ou acoplar aos seus negócios algo que te permita escalonar até chegar no nível ideal de partir de 10, 15 posições a 100, 200, 300 posições ao longo de uma linha de tempo. Então, requer tudo isso mais uma gestão efetiva de um programa de gestão de crises nesse caso.